Fala aí galerinha que assiste o meu canal, beleza? Bem-vindos aí para mais um vídeo, rapaziada. Então gente, vou tentar fazer um vídeo bem simplificado, bem curto, tá? Pra tá ajudando a galera que me acompanha e o pessoal que tira algumas dúvidas, né? E às vezes até pergunta nos grupos de WhatsApp a respeito do... Eu coloquei aqui meu notebook para ajudar a respeito do Hemolitan Gold, tá? Em que fase, em que momento utilizar, beleza? Então vamos falar a respeito um pouquinho mais dessa medicação, né? É como tentando explicar, tentando minimizar a explicação para ficar mais simples. Quando o mago ele bate nessa tecla, você deve utilizar o Hemolitan durante a muda de penas, tá? E não após. Eu vou tentar explicar isso aqui para vocês, tá? Quero mandar um abraço aqui pro Mago dos Colheiros. Satisfação em conhecer e acompanhar o seu canal, tá, Mago? E vamos lá, vou tentar explicar mais ou menos, tá? Porque o que acontece, o que eu vejo é o seguinte, tá? Às vezes eu vejo, não só para essa medicação Hemolitan, como outras medicações, tá? Eu vejo muito, um utiliza, aí o outro indica porque viu alguém indicando, aí o outro indica porque o outro indicou em outro lugar. Só que a gente não entende o tempo correto de se utilizar, né? E em que período se utiliza o Hemolitan. A gente precisa entender o seguinte: o Hemolitan, por que ele é utilizado? Por que os criadores indicam, tá? Até é recomendado às vezes por veterinário utilizar dentro da muda de penas. Porque o que acontece? O Hemolitan, como ele é uma medicação criada tanto para cães, gatos, tá? E tem a utilização para pássaros. Só que o problema é o seguinte: os níveis de garantia dele, tá? Contém uma concentração muito alta de açúcar, tá? Eu vou tentar, eu não sei se a tela do computador vai mostrar para vocês aqui, não vai porque a luz não é legal, mas eu vou escrever aqui no quadro, tá? O que acontece? Quando a pessoa vai adquirir o Hemolitan, ele olha muito aqui só para alguns níveis, como o ferro, que ele vem 6.000 miligramas, tá? Ele vem em 6.000 miligramas. No entanto, se ele viesse 6.000 gramas, de repente seria até mais interessante. Mas ele vem em 6.000 miligramas. Aí o pessoal olha para o potentionato de cálcio, olha as vitaminas B. Mas raramente o pessoal para analisar isso aqui. E eu vou explicar o porquê que o Hemolitan ele só tem eficiência na muda de penas e por que ele tem eficiência na muda de penas, tá? O Hemolitan, ele contém, além de todo, de potentionato, vitaminas B, ferro, ferro quelado, ele contém 3 tipos de açúcar na composição dele, tá? E esse açúcar, eles vêm em níveis muito altos. Ele tem aqui a frutose, tá? Como não tá aparecendo ali, eu vou botar aqui no quadro. Ele tem aqui a frutose, que é equivalente, na diluição em 1 litro de água, ele tem o equivalente de 73.686 gramas, tá? E não é nem miligramas, tá, gente? Se ainda fosse miligramas, de repente seria até mais aceitável. São gramas, tá? Ele tem glicose, que também é um tipo de açúcar, tá? Glicose, a letra não está muito boa, mas é só para explicação mesmo, que são 63.902 gramas de taxa de açúcar. Ele tem o maltodextrina, que também é um tipo de açúcar, tá bom? Maltodextrina, que vem aí os seus 66,499
gramas, tá? Esse aqui são... O fabricante podia ter escrito açúcar, né, para ajudar. Só que ele preferiu simplificar em nomes, tá? Então vocês estão vendo, os níveis de açúcar nessa medicação é muito alto, tá? Normalmente a galera se preocupa muito no ferro, né? O ferro aqui ele só tem... Vou tirar o computador daqui para não ficar na frente. De ferro, que seria lá o que o pessoal se preocupa muito, e as demais, eu vou pegar aqui o exemplo do ferro, tá? O ferro, ele só vem concentrado em 6,02 miligramas. Ou seja, se ele pelo menos fosse simplificado em gramas, a gente teria uma taxa, tá, metabólica até melhor. Só que ele é em miligramas, beleza? Então a gente sabe que para chegar aqui a 1 grama de peso, a gente teria que ter, são 1000 miligramas para chegar a 1 grama de peso. Então aqui nós vamos ter 6 gramas de ferro, tá? Olha só isso. 6 gramas de ferro e nós temos 73 mil gramas de frutose, 63 de glicose e 66 de maltodextrina, tá? Beleza? São componentes que dão nomes diferentes, mas eu poderia somar isso tudo aqui para dizer quanto que eu vou ter de açúcar. É uma taxa que vou chegar praticamente aqui a 900% de açúcar só nesse produto, tá? Isso aqui são questões em 1 litro do produto, tá, gente? Na verdade a gente adquire 30 ml do produto, então a gente vai dividir isso aqui por 30. Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Se eu tenho, vou apagar aqui. Eu vou continuar a explicação, mas isso aqui é só para vocês entenderem uma coisa. Então eu tenho 1 litro do produto aqui, tá? Eu tenho 1 litro do produto, que são 1000 ml. Eu tenho aqui, eu vou utilizar só um dos açúcares, tá? Não vou utilizar todos, senão vou ter que botar um por um aqui. E a gente adquire 30 ml do produto, tá? Então aqui a gente vai ficar... Vamos fazer a conta para saber quanto de açúcar vai naquele frasquinho que a gente adquire lá de 30 ml de medicação. Então é só para vocês terem uma ideia, tá? Deixa eu botar na calculadora aqui, que eu poderia fazer de cabeça, mas eu não sou tão bom de matemática assim. Então nós vamos ter aqui, eu quero saber o seguinte, eu tenho 30 ml do produto. 30 ml do produto. Então vamos fazer aqui a regrinha de 3. 73, 686 divididos por 1 litro. Então a taxa de açúcar aqui naquele frasco continua sendo 2.210,58 gramas. Isso eu estou calculando só um tipo de açúcar. Se eu calcular aqui os outros três, vocês vão ver que no que a gente utiliza aqui vem essa quantidade concentrada de açúcar, tá? Então beleza, então aqui já deu mais ou menos para explicar. E o porquê que ele vem muito açúcar? Porque foi como eu expliquei, são medicações elaboradas para mamíferos, né? E a gente acabou utilizando em pássaros também. Então, dentro da muda de penas, o que acontece? Quando o pássaro ele recebe uma grande quantidade de açúcar, tá? Tem bastante açúcar, tá? Vai dar aí 2.000, 2, 3, vão ser mais ou menos 6.900 e poucas gramas de açúcar naquele potinho de 30 ml. E o que acontece? O pássaro, ele não consegue metabolizar esse açúcar com velocidade. E o que ele faz para gastar energia? Ele
ele começa a derrubar as penas, tá? Para consumir mais energia no corpo dele, tá? Então, consumindo mais energia, mais rápido ele vai metabolizar o açúcar no organismo dele, tá? Então, quando você vai utilizar o Hemolitan, você precisa utilizar na fase da muda de penas, tá? Na fase de mudas de penas, quando o pássaro inicia a muda dele, tá? Eu não utilizo, tá, gente? Só para explicar isso. Então você vai utilizar no início da muda de penas, tá? Vai fazer o tratamento lá como recomendam. E após a muda de penas, tá? No pós-muda, você não pode utilizar ele. Por quê? Se você volta com essa quantidade de açúcar no organismo dele, ele saiu da muda de penas. Deixa eu apagar aqui. O apagador hoje aqui tá na mão, esqueci de trazer o apagador. Então você tem um muda de penas aqui. Tá? O período está no período de fase de muda de penas. Aí você decidiu que você não ia administrar nenhuma medicação. Então ele fez a metabolização dele e chegou aqui no pós-muda. Beleza? Quando você vem com a concentração de açúcar aqui no organismo dele, depois da muda de penas, o que acontece? Ele volta para esse estágio aqui. Por quê? Ele precisa metabolizar. Letra tá horrível. Os níveis de açúcar que entraram no organismo dele. Aí ele precisa fazer o quê? Ele precisa fazer uma muda inteira novamente. E acontece, gente, se você administrar no pós-muda o Hemolitan, ele volta para a muda de penas. Por quê? Nem todos os pássaros têm a metabolização rápida. É como nós seres humanos. Uns têm o metabolismo mais acelerado e outros têm o metabolismo mais lento. Isso acontece com os pássaros. Então, no pós-muda, não se utiliza o Hemolitan. Beleza? Se você for utilizar, é aqui. Esse é o momento. Tá? Não vejo necessidade de utilizar, mas para quem quer utilizar, esse é o momento. Aqui no pós-muda, tá? Você não pode utilizar. Ah, Adriano, mas eu sou viciado em utilizar remédio. Vou usar essa palavra que tem criador que é utilizado, né? Que é viciado em utilizar remédio. Eu prefiro acreditar nas sementes, como eu sempre explico. Se eu tiver que mudar de cidade, eu vou para outra cidade comprar uma semente, mas eu quero aquela semente, tá? Não faço questão das medicações. Então a gente precisa o seguinte, a gente precisa entender quais são as medicações. Deixa eu pegar aqui um pano para apagar isso aqui. Então, poxa, Adriano, mas eu quero fazer a manutenção no pós-muda, porque eu não utilizei medicação na muda de penas. Então a gente já tem que começar aí o seguinte, a buscar medicações elaboradas para aves, tá? Porque os níveis de açúcares são muito menor do que realmente a gente precisa. Então, numa manutenção aqui no pós-muda, quando a pessoa decide medicar, o que ela precisa que um remédio forneça para ela, tá? Ela precisa que ele forneça aminoácidos. Ele precisa de aminoácidos, ele precisa de cálcio ou potentonato de cálcio, tá? Ele vai precisar de uma medicação que contenha a concentração. Aí a concentração ela tem que ser maior, tá? Ela tem que respeitar esses níveis aqui de ferro, iodo. Beleza? Então essas concentrações aqui é o que vão ajudar a fazer uma manutenção no pós-muda, tá? Continuo dizendo, ainda acredito nas sementes, tá, gente? Eu prefiro utilizar semente. Então no pós-muda, para fazer essa manutenção, a gente tem que ter o que em mente? Aminoácidos, cálcio, ferro e iodo, tá? Então o que nós temos que buscar? Quais são as medicações no pós-muda
que ela vai ter menos açúcar e eu vou poder utilizar na manutenção. Aí vocês têm que optar pelo Hidrovit, tá? Hidrovit, Seta Forte e uma segunda aqui, Aminosol. Tá? Então são essas medicações que seriam para uma manutenção mais segura no pós-muda, tá? Porque como eles são elaborados para aves, tá? São elaborados para pássaros, a concentração de açúcar aqui, os açúcares aqui, é muito menor. Então, se não tem quantidade de açúcar, eu não vou ter problema com a queda de penas. Beleza? Deu para entender, galera? Então, se você, poxa, eu sou viciado em utilizar medicação. Então, o Hemolitan você utiliza no início, na muda de penas. Se você entrar não só com o Hemolitan, tá? Eu estou dando Hemolitan porque é uma medicação que está em voga e que eu vejo o pessoal recomendando, mas recomenda porque o outro recomendou, tá? A verdade é essa. E não me explica, não tem essa visão do que é a medicação, tá? Então, as medicações que levam muito açúcar, que se você der no pós-muda, seu pássaro volta para muda de penas, é o Hemolitan, o Glicopan, estou tentando escrever rápido aqui, Glicopan, Vitagold, vou botar só os mais conhecidos, tá, gente? Essas medicações, se você entra no pássaro, no pós-muda, ele volta para muda de penas. Por quê? Por conta do açúcar. E foi como eu expliquei. O pássaro, ele vai ter a metabolização mais lenta, tá? O metabolismo dele vai ser lento. E ele vai fazer o quê? Vai derrubar as penas novamente, tá? Penas novas, nasceram agora. E elas vão cair todas de novo, tá? E você vai ter mais um tempo. Aí você vai ter um pássaro que vai ter o problema seguinte. Não só o repeno completo. Aí ele vai ter o problema da intoxicação, tá? Que mesmo fazendo na muda de penas, quando você faz da muda de penas, mesmo que seja da forma corretinha, tá? Você traz uma taxa de intoxicação medicamentosa para o organismo da sua ave. Então, mesmo utilizando na muda de penas, você vai ter uma muda de penas, aí logo ali na frente você ainda vai ter mais umas peninhas caindo, aí mais na frente você vai ter um repassezinho, beleza, ele finaliza, tá? Então, tô tentando, o vídeo já ficou grande, ficou com 18 minutos, não era para ter ficado tão grande assim. Então acredito que tenha dado para entender, né, galera, por que não se utiliza Hemolitan no pós-muda e somente dentro da muda de penas. Por quê? O que vai funcionar ali, se eu fizer aqui uma brincadeira aqui, da regrinha de 3, vocês viram lá que aqueles 74 mil de açúcar baixou para 2 mil, né? A gente faz a regrinha de 3 aqui. Vamos dizer, poxa, caramba, ele tem 6, como eu expliquei, ele tem 6,2 miligramas de ferro, né? Se fosse gramas ainda seria melhor. Então vem aqui, ó. Porque esses níveis de garantias aqui, galera, se vocês derem uma olhada lá, ele é por quilo do produto, tá? Então transforma em metro cúbico, que seria ml. Aí eu trago aqui para 50 ml do produto. Eu vou ter, em 1 litro do produto eu tenho 6 mil, tentar fazer aqui a conta mais rápido para não atrasar muito o vídeo. Então eu preciso saber em quanto eu tenho em 50 ml, beleza? Eu faço a regra de 3 aqui, deixa eu botar a calculadora científica, tá onde você tá aqui. Então 6.002. Vezes o litro.
Então beleza, então esses 6 mil aqui que eu tenho aqui, ó, acho que eu fiquei na frente, né? Eu tô levando para casa 300 miligramas de ferro. Beleza? Então, deu para entender, rapaziada? O vídeo acabou ficando grande, vou ver se eu consigo diminuir esse vídeo, tá? Então, rapaziada, muito obrigado aí por quem assistiu esse vídeo até aqui, beleza? Para quem não é inscrito no canal, se você gostou aí das dicas, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos, tá? Deixe o seu like, até o próximo vídeo e tchau!